Boa tarde, né, ao pessoal. O pessoal que está acompanhando vai pela internet, lá no YouTube é o canal Transmutação Renata. Aí tem um canalzinho lá, todo evangelho, depois ele entra lá no ar. E hoje, com bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ele fala no perdoai para que vos perdoe. Quanto mais eu lia aqui o evangelho, ele falando sobre perdão, falando sobre ódio, e lá no final ele fala sobre essa questão das duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma maneira que ele diz que é a grande, que é a verdadeira, que ela é nobre, né, que não tem segunda intenção e que a pessoa mesmo perdoa. E a outra, que é uma em que o ofendido, ele impõe ao outro condições humilhantes. É aquele que a gente costuma chamar aqui, passa na cara, né? Quer dizer, faz, mas fica passando na cara, né? Nunca esquece, fica sempre falando. E à medida que eu ia lendo aqui o evangelho, sempre me via uma palavra na cabeça que chama inveja. E quando eu lembrava da palavra inveja, eu percebia o quanto, às vezes, nossa criação, por algumas distorções, nos trouxe muitas invalidações, muitas comparações, e que nós talvez tenhamos, desde pequenos, sendo comparados com os primos, com o irmão que é melhor, o irmão que é pior. E quando surge esse centro de comparação, quando coloca um acima, invalidando o outro, é impressionante como aquele que foi invalidado tende a invalidar. É impressionante como aquilo que nos faz sofrer, nos machuca em profundidade, nós ficamos muito chateados com quem faz aquilo, mas quando nós vemos nas nossas atitudes, nós tendemos a repetir aquilo que nós menos gostamos. O que fizeram conosco, a gente tende a fazer com os outros. Talvez como uma bomba testada, né? Quer dizer, se fazem com a gente, nos comparam, nos colocando para baixo, nos invalidando, e a gente sabe que aquilo dói, aí quando a gente se sente encurralado ou em perigo, ou se sente pequeno ou menor do que os outros, porque está se comparando, porque provavelmente não se ama como deveria se amar, aí a gente vai e joga a mesma bomba, e começa a invalidar os outros, e começa a gerar um ciclo muito difícil dentro de nós, esse processo de comparação, esse apego a essas opiniões que nos deram de tempos tão antigos, que nós não sabemos precisar exatamente quando foi que aconteceu a primeira vez em que nós fomos invalidados, em que nós não nos sentimos amados, em que nós fomos comparados com os outros. E também não percebemos quando é que nós começamos a fazer isso com os outros. E fazendo isso com os outros, quando é que nós começamos a sempre estar fazendo isso conosco mesmos. É uma marca da baixa autoestima, estarmos sempre nos comparando, ao invés de procurarmos enxergar toda a beleza, todo o sentido, toda a luminosidade que Deus tem para nós, que nos criou com vários propósitos, para sermos melhores do que nós mesmos, para desenvolvermos os dons que Ele nos deu. Eu falo, sei que tem muita gente que vai falar melhor para alguns, outros pior. Eu já sou daquela linha que não tem quem fala pior ou melhor. Eu penso que existe quem fala para o outro. Você toca numa palavra que pega na vida do outro, aí aquele outro diz, oxe, aquilo ali fala bem. Por quê? Porque ele fala para você.
Então não é uma questão muito de dicção, porque às vezes uma dicção muito bem feita, não necessariamente ela é compreensível. Mas o que a gente compreende? O que a gente entende, o que está dentro de nós. Então, o que quer dizer? Tem várias pessoas que falam, tem outras que cantam. Eu não tenho aptidão até o momento para cantar. Tem gente que é ótimo para animar, mas para fazer um discurso já mais longo ele não consegue. Ele fica ótimo de apresentador, quer dizer, mesmo quem fala tem as variações e as atividades de fala. Tem gente que é tão bom de ouvido, mas não consegue cantar nada, é ótimo para fazer música. Aí chega outra pessoa, às vezes, por dom, canta. Outro passa 5, 6 anos na faculdade aprendendo cifras de música. Dizem que o Beethoven, com 5 anos de idade, ele pegava música de ouvido e cifrava. Tem os dons, nós temos os nossos dons. Agora, para enxergarmos os nossos dons, nós temos que primeiro compreender que essa é a realidade. Cada um, não era aquela música, no seu quadrado, cada um tem o seu potencial, tem o seu dom, ou os seus dons. Ou seja, o que nós precisamos para ser felizes já está conosco em essência, em semente. Mas nós precisamos enxergar isso, para regar isso, para cuidar, para termos paciência, para vermos o desenvolvimento e os frutos. Mas veja como tem trabalho para ser feito. Veja como tem que ter uma honestidade absoluta para se enxergar e ver que talvez por esses processos de comparação pelos quais a gente passou a vida, às vezes o pai e a mãe faz isso, porque fizeram com ele, ficar comparando a gente com os outros, invalidando a gente, e a gente fica invalidando os outros também, porque repete. E o que acontece nesse ciclo vicioso? A gente está perdendo a oportunidade de olhar para quem nós somos. E, consequentemente, aprendermos a amar quem nós somos. Entendemos a realidade que todas as pessoas têm qualidades e têm dificuldades. Todas as famílias têm pontos positivos e pontos negativos. Todas as empresas têm altos e baixos. E nós também. E isso é a realidade. Dor, velhice, doença e morte, todo mundo passa. Não tem como. Só não passa pela velhice, por exemplo, quem morre na juventude. Mas se não, acontece. Então, esse processo, para a gente começar a falar sobre essa questão de bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, em perdoai para que Deus os perdoe, a grande pergunta é: por que a gente guarda tanta mágoa? Por que a gente compra mais jornal que traz má notícia? Por que a gente está numa boa e se compara com o outro para se sentir menor? Por que a gente fica com esse processo de comparação? Porque às vezes se compara para se sentir maior, mas o problema é a comparação. É esse apego, esse desejo, esse ânimo de ser mais. E a gente não precisa ser mais nem menos. Nós precisamos ser quem nós somos. E quem nós somos? Para quem nós fomos? Para que nós somos criados? Isso já é a essência da nossa vida. Daí a frase que eu gosto muito de tentar refletir na minha vida, do Emmanuel e do Chico Xavier: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E por que a conversa vem tão de longe, Sérgio? Porque na prática, se nós nos amarmos,
Se nós formos religiosos, é o que? Religar-se. Nos religarmos conosco, vermos, enxergarmos todo o potencial e o real que está em nós, toda a fagulha do Criador em nós, toda a potência do Criador em nós, nós não temos que nos comparar com ninguém. E se nós não nos comparamos com ninguém, se de fato damos aos outros o direito de serem como quiserem, e se de fato nos esforçamos para sermos melhores do que nós mesmos, nós vamos viver e deixar viver. O outro terá muita dificuldade, ou será cheio de impossibilidade de nos afetar. Se ele não nos afeta, como é que vai gerar ódio? Como é que vai gerar inveja? Mas nós já somos automaticamente feridos. Por quê? Porque passamos por um processo de invalidação, temos baixa autoestima, não gostamos do que fizeram conosco ao nos compararem, mas impressionantemente nós repetimos essa conduta e passamos a internamente ficar sempre nos comparando, e nós acabamos sendo os nossos piores inimigos, quando deveríamos ser os nossos melhores amigos. Então, nesse processo de querer ser quem nós não somos, nós tendemos a odiar quem está acima de nós. Mas por que está acima? Se Deus criou todo mundo igual. É muitas vezes dito isso na Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. Desse jeito na Bíblia que eu estou lendo, que é a de Jerusalém. Deus não faz acepção de pessoas. Então não tem um maior nem um menor. Tem pessoas diferentes, com papéis diferentes, que são essenciais. Tem uma passagem numa carta de Paulo, que ele diz assim, Ana: a mão não é mais do que a cabeça. A cabeça não é mais do que os pés. Quanta gente diz assim: poxa, mas sem a cabeça ninguém vive. E se você tiver um problema no pé, se você não cuidar, aquilo ali pode passar para o corpo inteiro, e o corpo inteiro adoece. A ideia é, todas as partes têm o mesmo valor. Quem é que quer perder um dedo aqui? Todas as partes têm o mesmo valor. Todas são importantes. Na verdade, todas são fundamentais. Esse é o movimento da vida. É uma sinergia. Tem um documentário, gente, que eu não lembro qual canal, que fala sobre os fungos, que são os seres mais antigos. Mas já pensou se não existisse essa sinergia dos fungos? Quem lembra de estudar na terceira, quarta série, quinta, sexta, cadeia alimentar? Tudo no seu lugar. Lá nos Estados Unidos, esse pessoal que contrabandeia animais, foram pegar aquela piton tailandesa, que parece uma dessas sucuris aqui do Brasil, tiraram ela do habitat dela, onde ela foi, para onde ela foi criada, e era fundamental para manter o equilíbrio ecológico, e foram jogar lá nos pântanos dos Estados Unidos. Nenhum bicho de lá é capaz de enfrentar ela. Hoje ela virou uma espécie de peste. Eles têm que ficar tentando no meio da mata, lá é um pântano, é água com mato, pegar milhões de pitons. Ela estava perfeita no lugar dela, tiraram do lugar dela, botaram no outro. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui nos mares já do Brasil. O peixe, acho que é peixe-leão, né? Ele tem um lugar dele, e ele é importante no lugar dele, mas quando você tira, joga no outro lugar, você confunde a natureza das coisas, aí você gera um problema. É a mesma coisa conosco. A gente fica querendo ser o que a gente não é, para o que a gente não foi
defeito, quando a gente deveria se desenvolver dentro do que nós somos. Não quer dizer que a gente está falando aqui, se eu nasci pobre, então eu tenho que me conformar com a pobreza. Pobreza não é uma situação de nascimento de dom, é uma situação social. Você pode mudar, é diferente. Você pode mudar tipicamente fazendo o que você faz. Teve um documentário, não sei se vocês assistiram, sobre a primeira mulher negra nos Estados Unidos, que fez grande fortuna com a parte de maquiagens. Alguém assistiu esse documentário? Muito interessante. Ela era explorada no tempo, ela filha de escravos e tudo, e ela começou a se desenvolver ali. Ela viu que ela tinha inclinação para aquilo e começou a trabalhar toda uma linha e se tornou uma das mulheres, muito antes de se falar em Martin Luther King, muito antes de se falar até em apartheid que tinha na África do Sul, muito antes de falar dessa questão de igualdade nos Estados Unidos. Lá ainda tinha fortíssimo movimento do Ku Klux Klan. Mas essa mulher, na situação social dela, de pobreza, vendo os valores espirituais que ela tinha e a potência que ela tinha, conseguiu o quê? Vencer a situação social de pobreza. O que a gente está falando é de dom do Espírito, não de contexto social. Nós podemos vencer, nós podemos nos transformar e transformar o mundo à nossa volta com os dons que Deus nos deu. Aí é o social, é o material, mas a grande pergunta é, espiritualmente, para que nós somos feitos? Encaixando o Espírito na realidade, entendermos que não tem ninguém igual a nós, entendermos de novo, que a mão não é mais do que o pé, que cada um é fundamental, não é questão de ser pobre ou rico, branco ou preto, mulher ou homem, heteroafetivo ou homoafetivo, não é essa questão, é a questão de entendermos o que é que somos, para que fomos criados e desenvolvermos aquilo, sem nos compararmos com ninguém. Ali está a chave. Agora, com o processo de comparação, a gente já vive doente, a gente já vive inflamado. Qualquer coisa que pega num inflamado, o que é que faz? Dói. Não é isso não? Porque eu tenho raiva de você, porque você me chamou não sei do que. Não, você já se chamou daquilo, você já se acha aquilo, você talvez já seja inflamado com aquilo. Aí quando qualquer coisa passa um vento lá na beira-mar, já pega em você, e aí você cria ódio, porque talvez você já tem essa ferida e fica magoando ela, porque foi invalidado, porque não tem alto amor, porque tem baixa autoestima, porque não se ama mesmo. Como você pode amar ao próximo como a si mesmo, se você não se ama? Se mais verde sempre é o quintal do vizinho. É isso. Você vai escutar uma pessoa e dizer, olha, eu gosto daquele ali, não gosto daquele ali. Bom, você pode gostar de quem você quiser. A minha pergunta é, eu falo, o Sérgio fala, o filho do Sérgio fala, o Marcos fala, cada um vai falar, não tem que falar? E a nossa palavra, se for sincera, vai tocar no coração de quem tiver de tocar. Não tem um mais do que o outro. Tem os 3, ou os 4, ou os 5, 10, 50, ocupando o espaço, sendo o alto-falante de Deus, para chegar aos ouvidos de alguns que estão perdidos por aí. É por isso que tem tanto padre, tanto pastor, tantas igrejas, e tanta gente seguindo, porque o dom daquela pessoa caía para aquelas pessoas. Então não é a igreja melhor, a igreja pior,
religião melhor, religião pior, falante melhor, falante pior. Não, é a igreja feita para você, é a fala para você. Porque por mais que você às vezes não tenha entendido que você é amado por Deus, foi escolhido, é abençoado, Deus não te esquece. Ele arranja um jeito de você escutar. Ele arranja um jeito de mostrar para você que você vai ser acolhido. Ele arranja um jeito de dizer para você que te ama. Ele arranja um jeito de dizer para você que a sua vida tem jeito, mas que muita coisa tem que mudar. E a mudança só pode partir se for de quem? De você. Como diz Joana de Ângeles, por mais que eu amo alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Eu não posso. Por mais que você chegue, me ame, diga o que você quiser, se eu não acreditar em mim como um instrumento de Deus, eu vou ficar sempre carente, querendo aplauso, querendo que alguém me diga, querendo ser confirmado, virando um escravo da confirmação dos outros, quando era para eu ser um instrumento, como uma flor que está no meio da natureza, e quando chega o momento dela se abrir, ela se abre e exala o perfume dela, e não quer nem saber se você vai passar lá para ver, se vai achar ela feia ou bonita. Chega na hora dela abrir, ela abre. Chega na hora dela exalar o perfume, ela exala. E era para a gente fazer isso, mas a gente se perde em comparações. A gente leva a sério coisas sem importância e entra em trevas, e quem está nas trevas, quem está no escuro, não sabe, se perde, não sabe onde pisa. História do macaco, né? Começar a olhar para a vida dos outros, o rabo dele lá, o trem vai, o trem corta o rabo dele. Quanto compromisso que a gente tem de responsabilidade para nos tornarmos melhores, mas quanto tempo nós gastamos com coisas sem importância, como uma comparação constante com a família dos outros, com o jardim da casa dos outros, com a beleza dos outros. Isso é mais comum, às vezes, dizem, né, em mulheres, né? Olha, o vestido tal, diz que uma mulher chegar num canto, comprou um vestido, uma festa, chega lá, tiver outra mulher com a roupa igual, dizem que as mulheres não gostam. Tem isso ou é mentira? Aí tem, né? Entende? Ela vai dizer, não, sou eu sou linda. Eu lembro, sabe, de uma pessoa, trabalhou conosco aqui, lembro da chegada dela. Ela não era de seguir nenhuma religião, até onde eu sei, e um dia a mãe da nora dela trouxe ela para cá. Ela tinha recebido um diagnóstico, tinha feito uma punção e estava com medo, né? O médico, na hora da punção, ele achou pelo toque que poderia ser maligno o nódulo, mas ainda não tinha saído o resultado. E ela ficou muito apreensiva. E a mãe da nora trouxe ela. Eu me lembro dela chegar aqui tão abatida, tão triste, e começou a vir para casa. Ela é uma senhora que sempre foi dona de casa, vendia aquelas coisinhas dela, e aqui dentro ela começou a ganhar vida, o diagnóstico saiu, era maligno. Ela fez a cirurgia, tirou uma mama, e ela mais vida tinha aqui dentro, sempre espontânea, sempre alegre. Passou anos, chegava aí, ela estava lá e sabe, se expressava, e Renata, e isso e aquilo, e me ligava e mandava mensagem, sabe, sempre alegre. Eu dizia, poxa, você, depois que descobriu que estava doente, que enfrentou tudo, quimioterapia, tudo, radioterapia, caiu o cabelo, tudo,
mais alegre ela ficou. É como se ela tivesse nascido depois da doença, quando ela veio para cá pensando que ia morrer. Passou anos, tirou o título de vitoriosa, 5 anos depois sem o CA, andou mais, passou mais um tempo aqui, porque tudo tem um tempo. Viva alegre. E tempos depois a doença voltou e ela desencarnou. Vocês sabem do que eu estou falando? Esse não sabe? Quem era? Aí, a Cleide. Está vendo? Quem é que não via a alegria da Cleide? Ela se descobriu aqui dentro. Durante a pré-doença, a doença, a pós-doença, a nova doença. Descobriu o papel dela, descobriu o potencial dela. Uma vez ela me convidou para falar lá no... É um centro de referência, né, do câncer, né? É uma siglazinha, que era lá no Álvaro Way. Aí fui falar, eu lembro que na época do primeiro câncer dela, uma médica linda, passado um tempo depois ela disse, aquela médica que não tinha, descobriu que tinha e já desencarnou. E a Cleide continuou. Quem lembra da Cleide? Uma força, não era? Ela começou uns problemas, às vezes caía, Renato, caí hoje, não, questão de mobilidade. Às vezes tinha dificuldade o pessoal vir deixar ela aqui, ela dizia, mas eu venho, eu pego ônibus, eu pego Uber, eu pego um táxi, eu venho, vendo minhas coisinhas, vendia um relógio, vendia um perfume, vendia uma pulseira, vendia... Mas era muito alegre a Cleide, olha o discurso. Poxa, ela tinha tudo para ser triste e não era. Fora os problemas de relacionamento que a gente conhecia, que ela contava. Se encontrou. E o Márcio estava falando aqui, ontem eu fiz uma fala lá no Céu de Luz, e eu falando de Jerusalém. É isso que eu estava dizendo ontem, para quem entrar lá no canal Transmutação Renato, tem esse evangelho, é Jerusalém como um espelho. Porque eu disse, eu sou Jerusalém. Eu estou sabendo dizer várias coisas, mas eu tenho muita dificuldade na execução diária para alimentar o meu espírito, para trabalhar a baixa autoestima, para trabalhar o alto amor. Porque, de novo, o que vai à boca só pode vir do meu coração. Se meu coração não tem amor, como é que eu vou poder dar amor para vocês? Não posso. Eu tenho que estar num trabalho constante de me enxergar para que eu me aperfeiçoe, melhore o que eu acho que está indo bem, mude no que não está. Tenha fé e perseverança para dar continuidade ao processo de mudança, de aperfeiçoamento. A árvore que dá mau fruto, ela tende a ser cortada. Uma coisa às vezes começa errada e se você não muda, ela vai errada até o final, mas se você começa a mudar, a tendência é que o final mude. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora recomeçar e fazer um novo final. E aí nessa hora da percepção e da escolha, que é o livre-arbítrio, vem a questão da perseverança, porque é uma coisa de fazer a vida inteira. Não tem assim, eu sou bom, nem Jesus era bom. Tem de, eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero me enxergar mais, eu quero me ver mais, eu quero enxergar qual é mais o meu papel e quero aprimorar esse papel. Eu quero me amar, eu quero sorrir, eu quero que meus olhos brilhem de alegria para que esse espelho seja para vocês. Eu quero não invalidar ninguém, por mais invalidado que eu tenha sido. E eu tenho que tomar cuidado, é o vigiar e orar, e eu tenho que prestar atenção, porque quando eu vejo, eu faço.
Deixar de estar tão preocupado com a vida dos outros, seja externamente no que eu falo, seja o que eu penso. Reto pensar, para o reto falar, para o reto agir. Todo dia, toda hora, aprendermos a gostar do caminho do que é bom, aprendermos a ver que nós fomos criados no que é bom, para o que é bom, pelo bem. Então, o grande termômetro é o nosso semblante. Tem uma passagem lá que eu estava vendo na Bíblia que ele dizia: entrega as suas preocupações para Deus. Quantas vezes nós temos uma carência de humildade também, da gente não entregar nossos problemas a Deus? A gente reza, diz que entrega, diz seja feita a vossa vontade diante da minha, mas na hora que a gente está com problema, a gente não sabe compartilhar nem com Deus. Vai se amargurando, se amargurando, se amargurando. E não tem humildade nem de dizer assim: Pai, me ajuda. Ou não é dessa maneira que às vezes a gente faz? O nosso semblante mostra a cara fechada. Porque essa cara pensando: poxa, olha, a vida daquele primo ali dá certo, a minha não dá. Aquele ali é rico, eu não sou. Aí começa, aquela ali é mais magra, eu sou mais gorda. Você quer ser magro? Emagreça, fecha a boca, vai fazer exercício. E não ficar com raiva de quem? Não é, eu tenho saúde, o outro não é. Rapaz, não se comparem. Se aprimorem. Acho que com essas caminhadas é que vem, bem-aventurados os que são misericordiosos. Como é que uma pessoa que se ama, que enxerga as próprias feridas que tem e começa a cuidar, vai estar inflamado para ter raiva dos outros? Quando a pessoa vier querendo machucar, ele vai ter a misericórdia. Só que o problema é que ele já se machucou e ele vive magoando a própria ferida. É por isso que às vezes tem gente que diz assim: olha aquela fulana ali, aquele ali, só eu ver, eu já tenho raiva. Não sei porquê, mas porque você tem raiva de você. Talvez você tenha raiva da sua condição e não luta para se modificar. Porque é muito mais fácil, às vezes, transferir a responsabilidade, passar para alguém que não pode nem se defender, porque eu estou pensando e o outro não sabe. E de que adiantaria a defesa? A grande questão é: por que eu não me ocupo da minha própria vida? Por que eu não aprendo a me amar, sendo jovem, sendo maduro, sendo idoso? Por que eu não encontro o meu papel? É porque eu estou velho, então não sei o que. Rapaz, o presidente dos Estados Unidos tem 82 anos. Não é isso não, Joe Biden? E tem gente aqui com 30 anos que já estou velho demais. Rapaz, que é isso, se não é baixa autoestima? Angela Merkel, na Alemanha, saiu outro dia também, com mais de 70 anos, e tem menina aí com 25 anos que, não dá, não sei o quê. Eu vi depoimentos, lendo o livro de Narcóticos Anônimos, tinha um senhor lá que ele era da droga a vida inteira, com 30 anos ele entrou na programação, a cada 24 horas deixou de usar drogas, foi aprender a ler, com 30 anos de idade, conseguiu ler, fez esse EJA, não sei o quê, conseguiu aprender a ler, terminou o primeiro grau, o segundo, se graduou, 30 anos, louco aí, bebendo e usando droga, um nóia, entrou na programação, não ficou triste porque tinha 30 anos, e com 40 era um homem alfabetizado, com primeiro e segundo grau e graduado, e com 40 anos, um bocado de gente que nem usa isso, não faz, nem fez, e acha que já está tarde. Esse tipo de reflexão. Outro dia, Sérgio, eu estava lendo
me passaram um livro que chama O Inconformista, que é a biografia do Rubens Almeida, que é o dono do grupo Cosan, da Rumo, mexe com trem, então comprou uma parte da Vale do Rio Doce agora. Eu achei interessante que ele disse que sempre foi estudioso de engenharia e de negócios e de finanças, mas ele nunca foi bom em inglês. Ele já era um grande empresário, cheio de ocupações, já era casado, já tinha 2 filhos. Aí disse que foi, na época, ele foi para um evento lá nos Estados Unidos e teve um problema lá, e a mulher dele que ficava resolvendo tudo, e ele se sentiu assim, muito mal, porque ele não entendia nada, porque ele não falava inglês. Aí ele disse, pronto, contratei aulas particulares, fiz isso, fiz aquilo. Disse que até hoje as reuniões do conselho da COSAN são totalmente em inglês. Ele aprendeu. Quanta gente vai fazer um negócio desse depois da cidade? Não, já estou velho. É esse tipo de comparação só para se botar para baixo, para atender a procrastinação, ou para não fazer, não quer melhorar, não quer mudar. Aí é que está o centro, talvez, dos nossos problemas, os defeitos de caráter. E o pior, o defeito de caráter é que a gente gosta deles, que a gente usa como chave, não para abrir o nosso futuro, mas chave para fechar nossas próprias portas. Impressionante a chave que é para abrir a porta, a gente pega a chave na mesma porta e fecha a porta. Não, hoje eu não vou não, é amanhã. É melhor me comparar com a menina ali. É melhor olhar para outro que não chegou ali. Como assim? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Como é que a pessoa vai ter, perdoai os que, perdoai para que Deus os perdoe? Será que se nós nos amássemos, nos víssemos, nos ocupássemos da nossa própria vida, tentássemos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, será que a gente tinha tanta raiva de tanta gente, ou tanta gente para perdoar? Ou será que a maior parte das coisas ia passar e não ia nos afetar? Antigamente, quando a gente se feria, aí aquele ferimento que se ralava ia criando assim uma crosta, né? Crostinha amarela assim, cardia, né? Aí a pessoa pegava antigamente, jogava água oxigenada, aquela 30 volume, né? Volume 30. Se a ferida tivesse muito cheia de alguma impureza, fervia, não era assim, né? Aí você botava, limpava, aí quando botava de novo não fervia mais. Ou seja, só dói onde tem infecção. O fiscal numa pessoa, numa empresa, o policial, que está tudo ok, ele entra e sai e não tem nada para ver. Olha, eu vou entrar aí e ver seus documentos. Pode olhar. Estou devendo nada. Ele entra e sai. Mas se você está devendo, aí começa a resistência e tal. É isso que ele está falando. Talvez esse tema que a gente começou a falar da falta de perdão vem de comparações pretéritas, de falta de amor, de querer levar a sério todo tipo de besteira, porque isso é uma fuga da nossa responsabilidade para com a nossa própria vida. Não sei se a gente está sendo claro hoje nesse sentido. Para mim hoje, o que eu falei da Cleide, para mim a Cleide é essa flor que eu disse. É a flor que nasce no momento dela, esfaz o brilho dela, dá a beleza dela, exala o cheiro dela, independentemente se alguém vai olhar ou não, porque ela nasceu para isso. Mas fica a pergunta: será que nós, o nosso semblante, a gente consegue estar bem? Ou será que a gente passa mais tempo com cara ruim do que com um sorriso no rosto? Eu procuro me medir assim. E eu olho para o olhar das pessoas. Normalmente o nosso olhar é de preocupação, de apreensão, de medo. Porque está tudo isso borbulhando dentro da nossa panela de pressão, que a gente não... A gente tem que abrir o coração. Eu tenho gostado desse processo, eu medito meia hora por dia.
Muitas vezes a meditação é para enxergar essas coisas. Às vezes, para ter essa conversa com Deus, não é reza. A oração é outra coisa. Às vezes, para tentar deixar de ser negacionista com o que eu tenho, com quem eu sou, para enxergar. E enxergando, tentar melhorar. Tentando melhorar, eu tenderei a melhorar. Melhorando, eu vou acabar com a inflamação. Acabando com a inflamação, aquilo que passa em mim não necessariamente vai doer. Alguém que vem querer me machucar, eu naturalmente vou ser misericordioso, porque ele não mexe comigo, entende? Eu não estou ferido. Ele veio para me ferir, e aí? Sabe uma coisa simples? Eu, uma vez, os meus sobrinhos eram pequenos, aí tinha uma menina, né? Aí eles brincando, aí a menina, né, fez como é que chama? Soltou um gás natural, né, no meio dos meninos. Os meninos começaram a frescar. Ela olhou assim, bem séria para ele, assim, séria não, sem cara de raiva, sem nada. Ela olhou assim, nunca esqueci, Márcio, da expressão dela. Ela olhou e disse assim: vale, o que é que vocês estão vendo? É normal, acontece. Vocês não fazem isso também, não? Rapaz, os meninos, tudo criança, mas eles ficaram assim, ó. Porque para tirar sarro com a outra tem que estar aberta para o sarro. Ela não estava. E acredita, ela cresceu, nunca marcaram ela por isso, nada, isso não. É como tem gente que pega apelido e gente que não pega, não? Não sei o quê. Não. É mesmo, né? Legal. Mas teu nome? É Antônio, Francisco, João. É por apelido? Não, normal. Mas quando a gente se afeta, mas por que a gente se afeta pelo outro? Porque a gente já se auto-afetou. A gente vive machucado, ao invés de ver o machucado e tentar curar, a gente vive se magoando. Aí quando o outro vê, eu achei aquilo, sabe? Eu nunca esqueci, deve ter uns 20 anos, essa menina já é graduada, e eu perguntei por ela, porque eu nunca esqueci. Disse, não, está muito bem e tal. Eu via, disse, poxa, que maturidade. E aí veja, às vezes a gente, por muito menos, a gente fica com um sentimento de culpa, com vergonha de tudo, não é assim? Tem gente que adoece e não conta, porque acha que está doente é uma vergonha. Ou nunca viram isso? Não, porque é uma fraqueza minha, porque você está boa e eu estou ruim, estou doente. Não, adoece. Perde o emprego, tem vergonha porque perdeu o emprego, tem vergonha porque não arrumou um emprego. Sim, é isso, eu estou aqui, qual é o meu papel? O que serve eu ter vergonha de perder o emprego? Serve de alguma coisa? Agora, analisar por que eu perdi o emprego, tentar ser melhor, tentar arranjar outro, vai fazer efeito. Mas eu ficar com vergonha porque não tem emprego? Ou não existe isso? A pessoa tem vergonha porque não passou no vestibular. O que se faz? Vai estudar mais. Eu estou no meio dos meus amigos, aí um é formado, outro não é, eu tenho vergonha porque eu não sou formado. Quer se formar? Vai estudar. Mas a vergonha é do processo de baixa autoestima, de uma coisa que você não chegou lá agora, mas você pense, você chega. Mas não, gasta energia levando a sério coisas sem importância, cara. Se sentindo menor. Quem se sente menor agora está se comparando. Na hora que tiver qualquer coisinha, vai humilhar os outros, porque quer se sentir maior. Era para estar normal, o jogo normal. Olha, isso é normal. A gente entra no emprego e a gente sai. Aí às vezes a gente sai, vira empresário, a gente sai, vira autônomo, a gente sai, arranja outro emprego. Às vezes é um tempo, a gente sai para estudar. E pronto, é normal. Esse aqui é um homem multimilionário. Não, eu só tenho uma bodega. Pronto, mas eu estou vivendo, é minha vida, legal, né? Pago minhas contas. Eu quero que minha bodega cresça. Estude como é que eles fazem, melhore sua bodega.
Mas você percebe, Marcos, como a maior parte do nosso tempo é em comparação com os outros? A gente cria um cataclismo na vida da gente e fica toda hora assim, sério, apreensivo, com vergonha dos outros. A gente já podia fazer o caminho contrário. Tem que se perceber para fazer isso. Cura. É como você pegar um senhor idoso com Alzheimer. Meu pai, por exemplo, ele não sabe quem eu sou. Aí eu dizia assim, tem gente que é assim. Meu pai não gosta de mim, porque ele não se lembra quem eu sou. Que conversa é essa? Tem gente que fica olhando, mas ele conhece aquela, não conhece. O que tem a ver? Deixa o doido olhar, eu quero saber se eu me importo com isso. Eu não me importo. Mas o problema é que a gente se importa. É apego, o ego. Está vendo como o problema é o apego? Como é que a gente vai ser misericordioso? É como o pessoal diz, se troca com criança, se troca com doido, se troca com um idoso, se troca com qualquer um, porque ali é uma fera, dentro dele é uma panela de pressão. E o rosto mostra. Veja, a maior parte desses meninos e meninas aí na rua querem mostrar a cara de mal, sabe, cara de fera. Que é isso, cara? Isso não é bom não, energia. A gente sabe que não é bom ficar toda hora, sabe, pensando coisa ruim, agressividade é horrível. Ficar toda hora com cara de querer ser o danado, que não é, todo mundo tem altos e baixos, e é isso mesmo. Então, que Deus nos dê mais disposição para nos enxergarmos, para enxergarmos com naturalidade a realidade, para que nós não neguemos os nossos defeitos, mas para que nós enxerguemos os nossos defeitos, assumamos os nossos defeitos e comecemos a nos aperfeiçoar com naturalidade. Não somos deuses, e a partir daí eu peço que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Tenhamos uma semana abençoada, de muita compreensão, de muita tranquilidade, de muita paz, de muita presença de Deus nas nossas vidas. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for tempo para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo
impossível não existe para Deus. Mas de repente tua vida se abrirá. Quando se alcança o céu e Deus vai te abençoar, não te prives de crescer, outras flores vai prover. Recomeça e vai vir.